Rapaziada, fala aí, tudo bem com vocês? Sou Alexandre Antônio, pedindo aquele like esperto, sua inscrição, seu compartilhamento, pedindo aquela moral de vocês aqui pro canal. Vamos pro nosso pré-jogo, vamos voltar a falar de Brasileirão, chega de problemas, Libertadores, a gente vê isso depois lá em agosto, vamos falar de Campeonato Brasileiro, 14ª rodada, Fluminense Internacional, jogo no Maracanã, importantíssimo, do 6º ao 8º lugar, tá todo mundo empatado com o mesmo número de pontos. Este jogo no Maracanã, nesse horário maravilhoso que é das 16 horas num sábado, você sai do Maracanã, vai pro shopping, vai passear, vai comer uma pizza, é um horário maravilhoso. É um jogo valendo 6 pontos, irmão, 6 pontos, porque tá os dois com o mesmo número de pontos, mesma campanha, então é jogo de 6 pontos. Jogo importantíssimo no Maracanã. Fluminense que tem desfalques pesados no meio de campo, problemas na lateral. O Internacional também tem desfalques no meio de campo. 3 jogadores importantes não vão para o jogo. Em compensação, eles vão ter uma estreia importante vindo de fora, que é o Ener Valencia, jogador perigoso, que o Fluminense tem que ficar atento caso ele comece jogando ou entrando no segundo tempo. Então vamos lá, rapaziada, já que deixou o like, vamos pro nosso pré-jogo. Jogo no Maracanã às 16 horas, com mais de 31 mil ingressos vendidos, com a arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira, árbitro lá de São Paulo. Conhece a mala, né? Não precisa falar mais nada. Transmissão, canal aberto, TV Globo, para quem não for ao jogo, e pelo Premier. O retrospecto do Inter com o Fluminense não tá legal, né? O Internacional no Brasileirão do ano passado venceu 2 vezes o Fluminense, no primeiro turno e no segundo turno. No primeiro turno foi 1-0 e no segundo turno foi 3-0. Então no ano de 2022 o Fluminense não venceu o Internacional. Nos últimos 5 jogos o Fluminense venceu 2 jogos e perdeu 3. Então o retrospecto não é favorável ao nosso querido Fluminense. Como falei, a campanha é idêntica, cara, até no saldo. Ó, são 13 jogos, com 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Saldo idêntico, 14, ambos com 21 pontos no Campeonato Brasileiro. Fluminense é o 6º colocado com 21, em 7º vem o São Paulo também com 21, e em 8º o Internacional também com 21 pontos. Tá, todo mundo ali junto. O Inter, que é o 8º colocado, vem de empate em casa contra o Cruzeiro, o jogo foi 0-0. Tem os desfalques importantes no meio de campo, que é do Alan Patrick, suspenso, com o 3º cartão amarelo. O Pedro Henrique, com lesão, e o Maurício é dúvida para o meio de campo do Internacional. Provavelmente terá a estreia do Ener Valencia no banco de reservas ou começando como titular. Vamos para o time do Mano Menezes, que nessa semana deu uma entrevista polêmica falando aí do Fernando Diniz, seleção brasileira. Meteu o B dele onde não deveria meter. Alguém falando que ele estava com inveja do Fernando Diniz, achando que vai dar ruim esse negócio do Diniz dividir as atenções com a seleção brasileira. Vamos lá pro time do Mano. John no gol, na lateral direito Bustos. A dupla de zaga é o Mercado e o Vitão. Na lateral esquerda o René. Ele é aquele que jogou no Flamengo na lateral esquerda. Meio de campo com Rômulo, Johnny e Depenha. No ataque, Jean Dias ou Valência. O Valência começar jogando, o Jean Dias vai para o banco. Na esquerda, o Wanderson, e a referência no ataque é o Luiz Adriano, que esse é um travante grandalhão, perigoso nas bolas aéreas. Esse é o time do Internacional. Agora a gente vai falar do Fluminense. O Fluminense cheio de problema, rapaziada. O Fluminense que é o 6º colocado, vem de derrota para o São Paulo por 1-0 lá no Morumbi. Vamos para a lista de desfalques. Diogo Barbosa, torção no joelho, deve ficar recuperado em 10 dias, nada grave. Alexander está se recuperando bem de contusão, também deve ter o seu processo acelerado de retorno. O Jorge, que talvez nem jogue mais pelo Fluminense esse ano, vou acabar tirando o Jorge aqui de desfalques um vídeo ou outro. Manuel é suspenso por doping, vocês sabem muito bem. Vitor Mendes, casa de apostas, todo enrolado. E o Arias recebeu o cartão amarelo e no final do jogo recebeu o cartão vermelho e foi expulso no jogo contra o São Paulo. Um baita de um desfalque ofensivo para o Fluminense.
Em compensação, teremos o retorno do Fernando Diniz, técnico da seleção brasileira e do Fluminense na beirada do campo, para dar aquele showzinho dele. O retorno do André, que ficou fora do jogo contra o São Paulo por dores, sentiu dores no treinamento, assim como também o David Braz. Dúvida, que não é mais dúvida, está praticamente certo, o GE noticiou que o Ganso está fora do jogo, não treinou a semana toda. Então tá ali entre Pirani, olha a dúvida, entre Pirani e Lelê. Daniel correndo por fora. Entre Pirani e Lelê, um pouquinho mais o Lelê, aberto ali pelo lado direito, o Keno pelo lado esquerdo. O Daniel, já que vem jogando pelo Bahia, está em condições de entrar em campo, vai pro jogo. Só não, acho que o Daniel só não começa essa partida, rapaziada, porque o Daniel ainda não está entrosado com a rapaziada. Vai ser um estranho no ninho ali no sistema tático do Fernando Diniz. Pendurados, Fábio, Thiago Santos e Keno. E reestreia Daniel e provavelmente, o Daniel será relacionado e provavelmente Ione Gonzalez também esteja no banco de reserva, seja relacionado para esse jogo. Ainda a se confirmar. Vamos para a escalação? Tem uma informação interessante. Segundo o Xeren Stuff, também que foi confirmado pelo GE, o lateral esquerdo Rafael Monteiro será relacionado para o jogo. Lateral esquerdo nas categorias de base. Tem passagem pela seleção sub-15 e treinou com os profissionais. Ele faz parte da equipe do sub-20. Ele tem 19 anos, vai ser relacionado lateral esquerdo da base para esse jogo contra o Internacional. Por causa dos problemas do Diogo Barbosa, só tem o Guga para as duas laterais, O Guga é uma improvisação na lateral esquerda e o Marcelo está indo para o seu quarto jogo seguido. Esquerdinha, acho que ainda está com a seleção brasileira. Vamos lá, vamos para a escalação? Fábio no gol, na lateral direita o Samuel, dupla de zaga Felipe Melo e Nino, na lateral esquerda o Marcelo, meio de campo formado por André, Martinelli, Lima e Pirani, formando um 4-4-2. Na frente o Cano e o Keno, tá? Um 4-4-2, o Lima fazendo o meio de campo ali com o Pirani. Ou o Lelê e somente o Lima ali no meio de campo fazendo uma pirâmide. Com André, Martinelli, Lima na criação, Lelê na direita, Keno na esquerda e o Cano como referência. Ou a entrada do Pirani no lugar do Ganso. Aí mudando a característica do time com Pirani e Lelê formando meio de campo e apenas 2 atacantes. Essa é a dúvida do possante Fernando Diniz, técnico da seleção brasileira, para montar esse time contra o Internacional. Jogo importantíssimo, jogo que vale 6 pontos. Confronto direto, jogando em casa, mais de 30 mil ingressos vendidos, e o Fluminense tem que tomar um pouquinho de vergonha na cara no Campeonato Brasileiro. Vem de derrota para o São Paulo e jogando em casa é importantíssimo. Para quem quer pensar em ficar no G4, se aproximar da galera lá de cima, tem que ganhar esse jogo no Maracanã. Mesmo com os desfalques no meio de campo, o Internacional é um adversário difícil para o Fluminense e esse jogo tem que ser encarado da forma mais séria possível. Vamos pro Maracanã, vamos torcer pro nosso Fluminense, tamo junto, vamos pegar esses 3 pontos. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Flui!